Opa, e aí, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um write-up de dois desafios que na verdade eu não ia estar gravando esse vídeo porque são write-ups, tá? Mas enfim, eles combam certinho, né? Combinam certinho com o vídeo anterior que eu tinha falado sobre desenvolvimento de shellcode. Nesses dois desafios, o NX está desabilitado, tá? Os desafios são os seguintes: é esse hunting e o space. Primeiro eu vou falar do hunting e depois do space. Os nomes são bem entregam o que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, no space tem pouco espaço, então a gente vai ter que usar uma técnica que chama shellcode two stage, tá? Shellcode em dois estágios. E o hunting a gente vai ter que usar criar um shellcode que a gente chama de egg hunter, tá? Que eu vou estar explicando certinho para que serve cada um. Beleza, aqui eu tenho algumas coisas. E o primeiro eu vou estar falando sobre o hunting, tá? Que é esse aqui, que ele é bem simples. Ele envolve o conceito de egg hunter, tá? O que é um egg hunter, tá? Ele basicamente vai ser um shellcode pequeno que vai procurar por outro shellcode na memória e executá-lo. Então pense que você conseguiu exploitar, tá? Só que o buffer ele é curto. Quando o buffer é curto, tem três técnicas de você fazer: redirecionamento de fluxo por um buffer maior. Isso aí eu expliquei no meu blog, em outro artigo, no artigo que chama PWN com apenas 1 byte, tá? E tem o shellcode em dois estágios. Você pode usar Hope também, né, que seria a quarta opção. E a Egg Hunter, que eu acho que é uma das mais eficientes, tá? Se você puder injetar shellcode, se o NX estiver desabilitado, tá? Dificilmente vai estar, mas se tiver, você consegue executar o Egg Hunter, que é uma técnica bem eficiente. Que ela é o seguinte: ela é simples, tá? Tu só vai ter que saber um pouco de assembly, mas acontece que ela é um shellcode pequeno que procura por outro shellcode na pilha e executa ele, tá? Então eu tenho esse artigo aqui que eu não sabia também sobre Egg Hunter. Eu sabia o que era, mas nunca coloquei em prática. Tem esse artigo aqui que é exatamente o write-up dessa hunting do Carol Mazureg. Não sei se fala assim, tá? Ele é homem mesmo, não é mulher. Mas enfim, aqui ele explica certinho. Aqui ele faz referência a, a outro artigo muito bom, esse Egg Hunting aqui, tá? Que aqui ele vai explicar os espaços de memória e os conceitos, tá? Mas esses artigos nem se comparam com o artigo do SCAP, tá? Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho ele, na verdade, aqui no meu. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Beleza. Beleza, aqui tá todo o artigo dele. Você pode ver que tem 24 páginas, mas é 24 páginas de puro conhecimento, pura sabedoria. Ele explica as técnicas que temos para Linux, né, que são essas três técnicas aqui. Essa Axis aqui, essa Scal, eu vou estar explicando sobre ela. Temos as técnicas de Windows, tá? CH, SBAD Read Pointer, NT Display String. Enfim, se eu acessar aqui, eu vou deixar ele preparado aqui porque mais tarde eu vou voltar nele. Mas enfim, posso apagar isso. É o seguinte: a gente não vai procurar o nosso egg, né, o nosso padrão, em toda a memória do sistema. Beleza, eu vou colocar isso aqui em outra. Abrir aqui para ficar mais fácil. Aqui a gente tem o kernel address, tá? Você pode ver que ele tem essa faixa de endereço FFFFFFF, e na user address a gente tem do 00 até o 7FFF. Tá? Por isso que muitas vezes você está debugando e tem 7FFF, entendeu? É por causa que quem faz isso é a VAS, né? Virtual Address Space. O que acontece? O nosso sistema ele é dividido, o endereçamento do sistema é dividido em páginas. Dentro dessa página tem os endereços propriamente ditos, né? Aí depois dessa página tem outra página que tem mais endereços,
outra página que tem mais endereços e assim vai. Você pode ver que cada página, a gente pode dar um getConf page size, cada página tem 4.096 de megabytes, tá? Então, essa aqui seria a primeira página. A segunda página seria isso vezes 2, tá? Certo? E assim vai, tá? Mas a gente não vai varrer tudo. Beleza, a gente vai varrer uma área só. Normalmente se varre da área só do usuário, tá? Quando você for executar um shellcode mesmo, porque esse desafio hunting, ele não é de execução de shellcode. Ele executa o Egg Hunter, lógico que é um shellcode, mas ele procura só um padrão, ele não executa nada. Nesse artigo do escape, ele ensina, ó, ele vai dar um jump EDX. Esse EDX aqui é o endereço de memória onde está o egg, tá? Onde está o shellcode que ele encontrou. Vai dar um jump para lá e vai começar a executar o shellcode. Vocês vão entender melhor quando eu estiver fazendo isso na prática, tá? Eu tenho ele aqui. Beleza. A gente pode ver, eu vou querer umas curiosidades legais aqui antes. Eu posso colocar isso aqui no GDB. Eu vou dar esse binário aqui está estripado, né? Se eu der um dizasman que ele não tem, né? Se eu der um file hunting, você vai ver que ele é um binário de 32 bits estripado, tá? Então ele não tem símbolos, mas a gente pode pegar a main dele o seguinte: start, tá? Para ele startar, para ele parar na primeira na primeira instrução. Depois eu vou dar um IFI, ele vai pegar todas as sessões e aqui o GDB já traz o entry point pra gente. Vou dar um break nesse entry point aqui. Isso aqui provavelmente na start. Vou dar um run. Rodou. E agora eu vou pegar 20 instruções do PC, né? Do Program Counter, que seria o IP. Beleza. Essa aqui é a libc start main, né? Que start também. E esse aqui seria o argumento em RDI ou EDI. Então se a gente pegar isso aqui vai ser o endereço da main. Né? A gente pegou esse endereço aqui. Se eu dar um breakpoint aqui, ó. Dar um breakpoint aqui. Se eu der um run, parou naquele primeiro que a gente tinha colocado, vou dar um continue. Aí o programa já começa a ser executado. Isso, o papo binário tem um vídeo deles lá que ele explica melhor. Mas enfim, a gente pode pegar o endereço, o PID do processo da seguinte forma, né? PID off, hunting. Isso aqui o retro mostrou, bem interessante na verdade. Tem esse PID aqui, tem outra forma também, PSLX, grep, hunting. Esse grep aqui é só para tirar umas coisas nada a ver, tipo, porque ele está executando o hunting aqui dentro do GDB, ele vai pegar o PID, mas enfim. Aqui tem um PID, que é o mesmo. A gente pode dar um cat proc maps para ver os mapeamentos dele. Outra forma de fazer isso é com o pmap e o PID. Tá? Duas formas. Você pode ver aqui que aqui é o endereço, o espaço de memória que está alocado para execução no meu programa, e esse aqui já são outras coisas. Por exemplo, isso aqui do linker, da libc, da stack, enfim. Essa aqui era só uma curiosidade que eu queria mostrar, não tem muita coisa a ver com o desafio. Agora é o seguinte, aqui eu vou fazer o seguinte. Tá com breakpoint, né? O programa está executando, eu já posso sair, porque eu não vou usar ele. O que eu quero fazer é o seguinte: se eu der um /hunt, você pode ver que ele vai demorar, tá? E para. Ele está fazendo alguma coisa nesse processo e dá um exit. Né? Se eu digitar qualquer coisa e der um espaço, ele ainda segue falso. Se a gente abrir esse cara aqui no Hydra, você pode ver aqui que as funções não tem a main, por exemplo. Mas aqui só resumindo a análise que o Carol fez aqui do binário, aqui é o seguinte: ele basicamente vai estar alocando, tem uma função aqui do map, para mapear isso para a memória. Deixa eu ver em qual função tá. Aqui, ó, essa map ela vai mapear essa flag aqui que vai ser gerada em algum lugar da memória. Esse lugar da memória está aqui nessa outra função, que ele fala que vai ser entre essa memória ou entre essa memória. Então, a gente vai começar a buscar 0x5ffff, tá? Vocês vão entender o porquê de a gente começar a buscar nesse endereço,
tá? Porque se a gente fosse começar a buscar em todos os endereços do nossa CPU ia demorar demais. Agora chegou o Egg Hunter, né? A gente dá um nano aqui no exploit.asm. Você vai ver que tem todo o Egg Hunter comentado. Isso aqui é basicamente... Tô basicamente resumindo e explicando melhor algumas coisas que o Carol não explica nesse write-up. Tá, mas você pode ver que o Egg Hunter dele, que ele fez, que é o mesmo aqui, tá tudo comentado, tá? E eu comentei tudo para português. Mas o que acontece é o seguinte, esse programa, para ele não sair na hora que ele termina de gerar a flag, se eu der um hunting aqui, deixa eu só calma aí, beleza. Para ele não sair na hora que ele termina de executar a flag, termina de mapear a flag na memória, eu vou usar essa syscall aqui, que é uma syscall de alarme, tá? Esse 0x64 é sem decimal, então ele vai esperar 1 minuto 40 por aí para antes de sair, tá? Então o nosso Egg Hunter precisa encontrar a flag antes desse 1 minuto 40. Tá? Esse aqui, ó, esse egg aqui é o nosso padrão, né? Porque você pode ver aqui no Hydra que o padrão começa com isso mesmo. HTB e as chaves, tá? Então, tá tudo certo. Aqui tem um padrão. Isso aqui, ele tá em... Ele tá... É basicamente isso aqui, mas ao contrário, tá? Eu posso vir aqui no string to hex. E eu posso colocar, por exemplo, HTB, né? Eu vou colocar isso em Little India. Little India vai ficar BTH. Vou dar um convert. Aqui tá ao contrário, porque tá hex para string, né? Eu quero string to hex. String to hex. Aqui, esse aqui. Aí, beleza. É basicamente a mesma coisa que tá aqui no binário, né? Ele vai procurar por isso. E aqui no EDX a gente coloca o nosso endereço de entrada, né? Começa a procurar a partir de 0x5FFF, que é basicamente onde começa, né? Onde ele aloca, né? O primeiro endereço que ele aloca, porque ele aloca entre 0x6000 até 0xF7000. Então eu vou começar a procurar desse, tá? Que é do mínimo que ele pode colocar. E aqui esse short ECX eu só estou limpando esse ECX para usar na syscall do Access, tá? Essa syscall do Access vai ser basicamente o seguinte: ele vai tentar acessar, né, como o próprio nome já diz, um endereço de memória. E o retorno vai estar em AL, ele vai retornar algo em AL que a gente já vai ver. Esse page aligment aqui, né, para alimentar a página é o seguinte: ele vai fazer um OR no DX com 0xFFF. Esse 0xFFF, eu vou... Esse repeat tables, eu vou repeat tables. Esse 0xFFF, vocês vão ver que é 4095. Mas como você viu aqui, né? A nossa página tem um tamanho de 4096. Vocês vão entender o porquê disso. Ele vai fazer um OR, né? Um OR não é SHOR, é OR. O bitwise OR com DX, né? Ou seja, o LSB de EDX, que vai ser esse FF, né? Então, se eu vim aqui, já deixei pronto, eu pegar o 0xFFF e fazer um OR com 0xFF, você pode ver que vai dar o 4095. Tá? Então, basicamente, aqui ele está setando o DX para 4095. Tá? 4095, 4095. E aqui ele está incrementando o EDX. Ou seja, o nosso EDX vai passar a ser 4096, que é o nosso tamanho da página, tá? Da primeira página, no caso. Lógico que as outras páginas têm que ser múltiplas de 4096.
Aqui esse pushad é o seguinte, esse D aqui no final para indicar que é uma double word, porque a gente está trabalhando com endereços com 32 bits, ou seja, double word 4 bytes. Tá? Ele vai dar um push em todos esses registradores aqui. Por quê? Porque aqui a essência, né, do Egg Hunter é a gente trabalhar com poucos bytes, né? O nosso Egg Hunter tem poucos bytes. Então não faz sentido eu dar um push em todos esses registradores para depois eu dar um pop, né? Para eu pegar de volta esses valores e nem eu fazer todo esse processo aqui de novo, tá? Porque esse pushad aqui, esse popad aqui, ele basicamente está preservando os valores desses registradores aqui para a gente usar futuramente, tá? Vocês já vão entender o porquê também disso. Depois desse LE, né, ali é o seguinte, é Load Effective Address, tá? Ele vai mover o EDX mais 4, ou seja, 4096 mais 4, ou seja, esse 4096 é a página, mais 4 vai entrar no primeiro endereço dessa página. Vai mover isso para EBX, tá? Que é aqui em EBX que fica o argumento para Syscall Access acessar a página, tá? Depois ele vai dar um int 80, né, uma interrupção do sistema para chamar Access. Ou seja, até nesse estágio, o que está acontecendo, né? Ele basicamente está fazendo o seguinte, ele está acessando a primeira página, o primeiro endereço da primeira página. Beleza? E está comparando aqui depois o AL, né, ele compara com 0xF2. Esse 0xF2 é basicamente efault. Esse efault vai retornar, o Access, né, a Syscall Access vai retornar o efault quando o endereço de memória ele não conseguir acessar esse endereço. Ou seja, se a gente não conseguiu acessar essa página, não tem porque a gente continuar procurando em outros endereços dessa mesma página. A gente só descarta essa página e pula para a próxima. Beleza? E compara com a L porque a Axis retorna o resultado aqui em AL, tá? Em EAX. Entendeu? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente aqui depois de comparar isso, eu vou popar todos os registradores, ou seja, eu estou pegando todos os registradores de volta, ou seja, meu EBX vai voltar a ter isso, o meu EDX vai voltar a ter o 4095, né? E assim vai. E depois eu vou dar um jump equal. No artigo dele, ele colocou jump zero, porque é basicamente o seguinte, isso já é uma parte mais de assembly, tem o registrador não, né? O campo rflags, que é o seguinte, aqui ele define várias coisas, ZF, SF, CF, entendeu? Esse CF aqui é carry flag, se ocorreu um vai 1, né? O zero flag é se resultou 0, signal flag é se o bit 1 ativou, né? Ou seja, negativo. Mas o importante aqui para a gente é o ZF. O que é uma comparação? Uma comparação não é nada mais nada menos que uma subtração. Ou seja, se eu quero comparar o 2 com 2, eu quero ver se os dois são iguais. Então, se o resultado deu 0, quer dizer que os dois são iguais. Tá? Se o resultado deu negativo, por exemplo, 2 menos 3, quer dizer que o 3 é maior que o 2. E a mesma coisa é verdade, né? Se der um resultado positivo, quer dizer que o 3 é maior que o 2. Então, e quando dá 0, né, se der 0 isso, o zero flag vai ser setado. Então vai estar um lá no zero flag. Então aqui ele basicamente está fazendo o seguinte. Jump if zero flag is setted, tá? Então, pule se a zero flag estiver setada. Tá? Mas isso aqui seria a mesma coisa que eu fazer um equal. Tá? Resumindo tudo. Aqui também, jump not zero, eu poderia pôr um jump not equal. Tá? Beleza, então se deu efault, né? Se deu efault ele vai cair aqui porque o 02 correspondeu com o endereço de retorno, com o valor retornado da Access. Então quer dizer que ele não conseguiu acessar essa página. Então ele vai dar um jump para page alignment, tá? Que vai estar aqui. Agora você lembra o nosso valor do DX? O nosso valor era o seguinte, era 4096, tá? Eu posso converter esse valor aqui para Python. Hex 4096 vai dar 100, vai dar 1000, né?
Isso aqui. Agora ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer esse 1000 com shor, com 0xFF, F, né? Mais um F aqui. Né? Ou seja, se ele não conseguiu acessar essa página, ele vai pular para a page alignment, que vai fazer um OR com EDX, né? Que é o nosso 496, porque ele foi incrementado aqui. E agora vai fazer um OR com 0xFFF. Esse valor é constante. Isso é um valor chave para a lógica de todo o programa. Ele vai retornar 8.191, né? E é exatamente isso a parte interessante. Tá? Deixa eu abrir um novo aqui. Eu dar um getConf novamente para pegar o tamanho da página e fizer esse valor vezes o 2, você pode ver que a próxima página é de tamanho 8.192. E esse 8.191 significa o quê? Que agora no IncEDX esse valor vai passar a ser 8.192. Então aqui ele está, resumindo a ópera, ele está acessando página por página. A página que ele não consegue acessar, ele já pula, descarta os endereços dessa página e pula para a próxima página. Beleza? Beleza. E se ele não retornou, o efault, quer dizer que ele conseguiu acessar essa página. Então vamos ver, né, EBX. Lembra que o nosso EBX tá o nosso HTB, o nosso R, né, o nosso padrão da nossa flag. Ele vai comparar esse padrão com o EDX, com o valor que está em EDX, né? Porque quando você está em colchades aqui, ele pega o valor do registrador. EDX tem justamente o que? A nossa página, o nosso endereço da nossa página. Então ele vai comparar o seguinte: aí nessa página, o conteúdo que tem nessa página é igual a HTB e chaves, né? Que é o nosso padrão. Pô, se for, quer dizer que então a nossa flag está justamente ali. Então ele vai pular para display flag. Caso não for, né, jump not equal, ou seja, se não for igual, ele vai pular para address inspection, ele não vai pular para page alignment, tá? Ele vai pular para address inspection, que vai fazer o seguinte, vai incrementar o EDX. Olha que beleza. Então, suponha esse aqui, a primeira página não conseguiu acessar, né? Vamos supor aqui. Aí ele não conseguiu, né? Tipo, 8 mais 4, 4, 5, 6. Beleza, esse aqui é o primeiro endereço, né? Eu tô levando em conta esse EDX que ele vai acessar. Ele não conseguiu acessar esse endereço. Quer dizer, ele conseguiu acessar esse endereço, né? Porque a página foi acessada, só que ele não corresponde com a nossa flag. O valor que está lá não é a nossa flag. Então o que ele vai fazer? Vai entrar no Atlas Inspection novamente e vai dar um IncEDX. E esse IncEDX vai fazer o seguinte: vai incrementar, vai ficar 7, tá bom? E agora ele vai somar mais 4, tá? Vai somar mais 4, que vai acessar o próximo endereço dessa mesma página, tá? Olha que beleza. Então, as coisas aqui, o escape, né? Ele que desenvolveu esse método de Egg Hunter, tá? Os outros que tem aí é só derivativas disso, acredito eu, né? Pode ter outros métodos, claro, alguém pode inventar um novo método, mas esse aqui é o mais efetivo e o mais robusto, né? O próprio Skype diz isso no artigo dele, que é a lógica desse Egg Hunter que é perfeita. Você vai ler entendendo isso aqui e você vai ficando de boca aberta, né? Mas enfim, resumindo a ópera aí, ele está acessando todos os endereços, página por página, para procurar o nosso padrão, que é o HTB chaves, tá? Que é a nossa flag. Beleza, então se for, ele vai pular para display flag. Essa display flag basicamente aqui tem uma syscall, né? Push 0x4, depois pop EAX, está colocando isso aqui, o 0x4 em EAX. Eu não posso dar se eu der um move EAX 0x4, isso aqui vai dar pau. Esse aqui é só uma peculiaridade do desafio, tá? Então aqui basicamente, né, stdin, e aqui ele vai exibir o que, né? Em EAX vem o valor que ele vai exibir. Ele vai exibir justamente o nosso endereço, tá? O valor do nosso endereço. Então aqui ele vai pegar, ou seja, se ele veio para cá é porque em EDX está a nossa flag, ele vai só exibir a nossa flag. Beleza? Quantos bytes após essa flag? 0x24, que vai dar 0x24,
vai dar exatamente 36 bytes, que vai dar certinho a nossa flag. Tá, e depois eu estou dando um pop EX para colocar isso aqui no EDX e chamando a interrupção do sistema, né, 0x80. Agora vem outra coisa legal, né? Isso aqui já é uma lógica bem interessante do Carol, né, que ele fez. Porque todo programa em assembly, óbvio que tem que ter uma exit, tá? Mas essa exit vai ser basicamente o seguinte: eu não vou poder criar uma label exit e colocar todas essas causas e todos os parâmetros para ele sair corretamente, porque isso vai resultar em muitos bytes nulos e provavelmente vai estourar os 60 bytes que a gente tem livre, tá? E um Egg Hunter com mais de 60 bytes já perde sentido, tá? Porque com 60 bytes tu pode spawnar uma shell. Mas enfim, aqui é o seguinte: ele basicamente vai entrar em loop, tá? Ele só vai saltar para o start. Então quando eu executar esse payload aqui, você vai ver que ele vai exibir várias flags do Hack the Box. Ufa, né? Eu acho que deu para explicar tudo que eu entendi sobre, só analisando esse código em assembly. Assim, tu aprende muita lógica. A lógica que o escape, a lógica que o Carol utilizou para fazer esse Egg Hunter, né? O escape para desenvolver o método Axis e o escape para adaptar isso pro desafio. A lógica dos caras são excelentes, tá? Recomendo você dar mais uma olhada aqui no artigo, em vários outros artigos que o escape tem, tá? E recomendo também você pegar o artigo do escape, tá? Porque é um artigo bem interessante. Beleza. O que eu estava falando no começo é que nesse caso a gente não executou nenhum shellcode, né? A gente só imprimiu o endereço de memória. Mas a única coisa que muda é um jump EDX, tá? Se a gente fosse executar um shellcode, ele ia pular para o endereço que está em EDX e ia começar a executar o nosso shellcode. Tá? É lógico que isso é uma das formas de fazer o Egg Hunter, o Egg Hunting, tá? É uma das formas apenas, porque tem várias outras formas que ele ensina no artigo. Enfim, agora vamos pôr a mão na massa. Eu vou extrair todos os opcodes do nosso shellcode, né? Eu compilei isso com o Nasm, tá aí o comando para quem quiser, né? Nasm, e tá com LD, e depois o objdump para extrair todos os shellcodes. Agora eu vou dar um nano exploit.py, né? Ele basicamente aqui, isso aqui eu estava testando, mas aqui já está o nosso shellcode, correto? Aqui está já a instância do Hack the Box. Aqui eu só estou salvando o payload. E é que eu estou enviando e é que eu estou recebendo os resultados, tá? Mas eu acho que isso aqui vai falhar pelo seguinte: essa instância do Hack the Box já deve estar morta. Ó. Eu vou ter que iniciar ela novamente, provavelmente. Hunting. Ah lá, ele não conseguiu conectar. Deixa eu iniciar ela novamente. Opa. Vou startar aqui. Já vou dar um nano aqui pra gente não perder tempo. Já vou apagar isso aqui. Tá, como suspeitei, só mudou a porta. Beleza, agora eu vou executar novamente. Ali, a nossa flag sendo exibida diversas vezes. Por que diversas vezes? Como eu falei, não tinha espaço para executar o exit corretamente no assembly. E também ia gerar muitos nubytes que ia crashar a aplicação. Beleza? Então ele basicamente fica executando várias vezes. Então aqui a gente tem a nossa flag, tá? Tu pode pontuar isso se tu quiser. E eu acho que a técnica de hoje tá bom, tá? Deu 30 minutos de vídeo. No próximo vídeo eu vou estar fazendo um review de outro artigo do Carol, tá? Que só que é um artigo de space, né? Do espaço, o shellcode de 2 estágios, tá? O que eu tava falando. E eu acho que a gente fecha aí legal os nossos vídeos sobre shellcodes, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo aí. Até a próxima.